o Conselho da Trindade. O Conselho da Trindade foi uma reunião que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram antes da fundação do mundo. E onde eles discutiram o que eles fariam no papel da criação, no papel da queda e no papel da redenção. E aí eles combinaram. É óbvio que essa é uma elucubração da teologia, né? Ninguém viu essa reunião e não existe uma ata. Não existe uma ata dessa reunião. Sendo feita antes da criação. Mas é como se fosse um combinado, né, que eles fizeram. De quem é o papel, a ideia da salvação. A ideia, o plano da salvação é do Pai. O Pai planejou. Quem vai executar o plano da salvação, ou seja, quem vai ser crucificado para salvá-los? Jesus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade. E quem vai aplicar essa salvação na vida dos homens? O Espírito Santo. Efésios 1 fala exatamente isso, né? O Pai escolheu, o Filho morreu, o Espírito Santo aplica, né? Reatualiza a obra da salvação no coração, na vida dos homens. Então, isso é o que se chama de a economia da Trindade, onde cada pessoa tem o seu papel, mas não existe uma hierarquia. De fato, o Pai não é maior que o Filho, não é maior que o Espírito. Eles são iguais em poder, autoridade e divindade. Renato tá coçando a cabeça aí, tá vendo? Eu sei que ele foi incomodado esse termo da teologia. É porque assim, eu persisto na percepção pedagógica. Eu não sei o quanto a Trindade ajuda nesse quesito. Por exemplo, um dos grandes empecilhos para a gente pregar, por exemplo, ao mundo islâmico é a impressão de que somos politeístas. Né? Por exemplo, a ilustração que você apresentou, né? E nos é esclarecedor, mas para um ouvinte, por exemplo, árabe, ele fala assim, vocês são politeístas, não temos... Não, existe uma linha cristã que não é trinitariana. Unicista, né? Unicista. Porque assim, os testemunhos de Jeová são arianos. Por exemplo, o texto de Mateus 28, 19, né? Lá, ele até o século IV, ele era diferente, né? Eusébio de Cesareia cita esse texto dizendo, portanto, ide fazer discípulos em meu nome, batizando-os em meu nome. Né? Então, fazer discípulos todas as nações, batizando em meu nome. Quando os elementos que constituem a Trindade, eles são sempre elementos tardios, após o século IV. A Didaquê, ela é um documento que fica entre década de 90, né? Assim, depois de Cristo, e 110, de 90 a 110. E na hora que vai falar do batismo, ela usa a fórmula trinitariana. Então, mas já surgiu muitas discussões que isso é um acréscimo posterior. As documentações anteriores são diferentes. A Sibila Tiburtino, que é do século IV, ela trata exatamente como o batismo, a fórmula batismal é só em nome de Jesus. Você vai encontrar, por exemplo, os batismos que acontecem em Atos dos Apóstolos estão só em nome de Jesus. Mas quando eu te ouço falar, desde a sua primeira fala, me dá a impressão de que você não enxerga na Bíblia três pessoas da divindade. Verdade? Não é que eu não enxergue três pessoas de uma divindade. Eu faço uma leitura a partir de uma percepção de teologia bíblica, não de teologia sistemática, que é uma discussão de teologia sistemática. A percepção da teologia bíblica vai tentar entender o indivíduo daquele período, como ele enxerga o mundo. E uma das grandes defesas do judaísmo antigo, até hoje, é a unidade divina. A palavra errad, que dá a ideia de... É uma pergunta que a gente faz. É uma palavra indivisível. Ela não é todo ser que é impossível de ser fragmentado. E a gente consegue começar a construir uma discussão fragmental sobre Jesus. Por isso que a minha leitura sobre quer seja a unidade, quer seja a trindade, ela está muito mais no campo de uma pedagogia para a comunicação do que do esclarecimento de quem é o próprio Deus. Eu acho que vale a pena a gente citar aqui, até pro esclarecimento de quem está vendo, citar textos que falam sobre a Trindade. Porque eu entendo, por exemplo, um árabe ouvir a gente dizer, esses caras são politeístas, apesar de não sermos. E eu entendo que a gente fala da divindade de forma fragmentada e parece que no Antigo Testamento os judeus não têm essa ideia. Mas aí a gente pega alguns textos. Por exemplo, façamos Gênesis capítulo 1, Deus falando, façamos o homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança. Ele fala no plural.
O próprio Gênesis, na Torre de Babel, desçamos e Desçamos. as pessoas. Deus sempre se refere a ele. Isaías também, né? Plural. Mas aí você tem algumas teorias. Quem dá por nós, Pois né? é, você tem algumas teorias. Uma, por exemplo, do livro de meu Deus, aquele escrito judeu, que ele cita os anjos como sendo co-criadores. Enoque. Obrigado. O livro de Enoque. Ele viaja toda... Ele diz que ali Deus está falando com os anjos. Mas é óbvio que a teologia vai dizer que não, porque os anjos não participaram da criação. Os anjos são criatura. Eles não criaram junto com Deus. Existe uma outra teoria de que Deus está usando ali o plural majestático. O escritor de Hebreus é muito interessante. Assim como você fala Vossa Majestade Sim. e tudo mais. Só que no hebraico não existe plural majestático. Ou seja, ele só pode estar falando com ele mesmo no plural. Isso significa que existe mais de uma pessoa na Trindade, ou seja, Deus é uma comunidade de pessoas. Esse é o mistério. De certa forma, o escritor de Hebreus também, quando ele vai tratar o tema de Jesus Cristo com relação ao senhorio dele, na passagem aqui no 2º capítulo, a partir do versículo 8, ele levanta um pouco sobre essa questão do esvaziamento, mesmo esvaziamento que é citado por Paulo acerca de Cristo, quando ele levanta o seguinte: tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. É uma relação que, a princípio, ao ser observada, se parece inferior, mas ela não é inferior, ela é de uma outra missão. E ao sujeitar-lhe todo o universo, nada deixou a não ser, não lhe fosse sujeito, contudo, hoje ainda não vemos que todas as coisas estão submissas a ele. Observamos, porém, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus,